Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar essa aula aqui de metrologia a respeito de micrômetro. Então nós vamos ter duas aulas de micrômetro. Primeiro nós vamos fazer a medição de micrômetros em milímetros e depois nós vamos fazer em polegada, da mesma forma que nós dividimos a parte de paquímetro, ok? O micrômetro, ele tem exatamente essa aparência aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é a foto de um instrumento. Na verdade, não é a foto, é o desenho dele, a imagem, replicando esse instrumento, certo? Se vocês olharem aqui embaixo, tem duas numerações no micrômetro que indica o curso que ele pode medir. Por exemplo, esse micrômetro aqui, ele mede de 0 a 25 milímetros e ele tem uma resolução de 0,01 milímetro. O micrômetro, diferente do paquímetro, ele mede apenas aqui entre esses dois cutelos que a gente já vai ver o nome dessas partes dele, certo? Ele não tem medida, por exemplo, de profundidade, de abertura, como a gente viu em paquímetro. O micrômetro, ele é um instrumento de medição, como a gente já sabe, a gente está vendo aqui, e ele consegue medir nessa ordem aqui, ó, a ordem de micrômetros, ou seja, milionésima parte do metro. Ele é um instrumento de alta precisão, tá? E o princípio de medida dele não é igual, mas é muito parecido com o princípio de medida de um paquímetro. Então, se você entender o paquímetro agora, não vai ficar muito difícil de você entender como que acontece com o micrômetro, não. Aqui tem o nome de algumas partes dele, tá? Se você olhar aqui, esse é o contato fixo e esse é o contato móvel. Quando nós deslocamos aqui o tambor, esse contato móvel vai para trás ou vai para frente, para você poder fazer a medida no corpo que você colocar aqui no meio. Então, esse paquímetro, por exemplo, é um paquímetro pequeno, que mede até 25 milímetros, mas tem paquímetros maiores, tá? Tem micrômetros bem maiores do que esse daqui. A trava dele, essa parte externa dele aqui é o que nós chamamos de tambor. A catraca dele vem aqui atrás e a bainha do cilindro. É muito importante que vocês lembrem da bainha e do tambor, porque é onde nós vamos ter a necessidade de fazer as medidas. Por exemplo, lá no paquímetro, a gente tinha a escala fixa e a escala móvel, certo? O nônio, o vernier. Aqui nós vamos ter a escala fixa no cilindro ou bainha e a escala móvel no tambor, certo? E as outras partes não são tão fundamentais quanto essas partes que eu estou apontando para vocês aqui agora, tá? Aqui é aquela mesma imagem de paquímetro que a gente viu agora há pouco. E vamos então, eu vou pular essa parte de resolução, porque a gente já viu isso um pouco em paquímetro, e basicamente é só você ler nesse slide essa teoria, não tem muito o que ser explicado, e tanto os paquímetros como os micrômetros trazem no corpo dele a resolução já definida, certo? Então vocês não precisam ficar se preocupando em fazer cálculo de resolução, porque isso na verdade não vai acontecer na prática. Você já vai ter essa resolução determinada, tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui, antes da gente continuar, um micrômetro virtual, online, vamos dizer assim, que vocês podem baixar lá na plataforma que eu deixei já para vocês, tá? Esse camarada aqui, como eu falei com vocês, ó, esse camarada, o micrômetro, ele tem o tambor, aonde você traz a escala móvel, vamos dizer assim, e você tem aqui na bainha, ó, a escala fixa, certo? E aqui é onde você faz a sua medida. Eu recuando todo o tambor, se você olhar, a medida máxima dele é de quanto? 25 milímetros, certo? Então ele tem, no máximo, que ele pode fazer uma medida de um corpo de até 25 milímetros
de medição. Esse paquímetro aqui, por exemplo, ele já tem uma resolução maior. Ele é de 0,001 milímetros, a resolução dele. Eu vou mostrar a diferença dos dois, tá? Esse nônio aqui, esse vernier, aparece apenas nesse tipo de paquímetro, com resolução de 0,001. Mas vamos devagar. Primeiro nós vamos fazer o quê? Deixa eu voltar lá para o slide. Primeiro nós vamos entender como que é você realizar a medição em um paquímetro de resolução de 0,01 milímetros. E depois a gente explica isso, vocês vão entender como que você faz a medição. Estou falando paquímetro, porque estou com a aula de paquímetro ainda na cabeça. Primeiro a gente vai fazer a medição de um micrômetro de 0,01 milímetros e depois vocês vão entender como se faz a medição em um micrômetro de 0,001. 0,1 é muito simples. Você vai basicamente usar esses 3 passos que eu vou deixar aqui, ó, especificados direitinho para vocês, caso vocês esqueçam. O primeiro passo é a leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Quem é a bainha? A bainha está aqui, ó, é a escala fixa, tá? Então você vai fazer a medida dos milímetros inteiros apenas nela. Primeiro passo. Segundo passo, já vou explicar isso daqui, ó, que é a leitura dos meios milímetros, também na bainha. Já vou explicar o que é esse meio milímetro também na bainha. Aí, depois do segundo passo, você vai para a leitura no tambor, aonde você vai fazer a leitura dos centésimos de milímetro. Como que você tem a sua medida? Somando tudo, tá? Então vamos passo a passo esses 2 exemplos aqui. Lembrando que esses são paquímetros de resolução 0,01 milímetros, certo? Olha esse caso aqui, ó. Girei o tambor, cheguei nessa medida aqui. Então eu vou primeiro olhar a escala fixa aqui, que está lá na bainha, certo? E vou olhar primeiro para as medidas de milímetros inteiros, que estão aonde, pessoal? Na parte de cima da escala da bainha. Tá vendo aqui, ó? Tem uma escala na parte superior da bainha e na parte inferior, tá? Você vem aqui em cima e olha os milímetros inteiros. 15, 16, 17. 17 milímetros inteiros na bainha. Aí você vai vir aqui embaixo agora, ainda na bainha, segundo passo. E vou ver se depois aqui do 17 apareceu algum tracinho aqui, ó. Apareceu um tracinho. Ou seja, eu tenho meio milímetro aqui, certo? Está um pouco pequeno, mas eu vou mostrar exemplos para vocês daqui a pouco. Aparecendo um tracinho aqui, então eu acrescento meio milímetro, 0,5. Se não aparecesse, se o tambor tivesse parado mais próximo de 17, esse tracinho iria sumir. Aí eu não teria meio milímetro para acrescentar na medida, certo? Aí agora que eu já fiz esses 2 passos na bainha, nós vamos para o tambor, certo? No tambor eu tenho que lembrar que a resolução aqui é de 0,01. Então a gente vai fazer a leitura, ó. Aonde que a gente faz a leitura no tambor? Tem a escala do tambor e eu vou olhar para o traço que vai coincidir com esse traço principal aqui da bainha. Tá vendo? O traço principal da bainha e o que coincidir com o traço do tambor é a minha medida final, em milésimos, certo? Então, se você, nesse caso aqui em centésimos, né? Então, se você olhar aqui, ó, 30, ou seja, 0,30, 0,31, 0,32 coincidiu com o traço principal aqui, ó, médio aqui, ó, tá? Da bainha. Então, o meu terceiro passo, eu vou somar a medida do tambor, 0,32. Qual é essa medida total aqui? 17 mais 0,5 mais 0,32, 17,82 milímetros, certo? Deixa eu mostrar a vocês esse outro exemplo. Primeiro passo, milímetros inteiros, 20,
21, 22, opa, apareceu o terceiro tracinho aqui, ó, 23, certo? 23 milímetros inteiros. Na parte de baixo, depois do 23, aparece algum traço? Nenhum. Então, eu não tenho meio milímetro para acrescentar nessa medida, tá? Eu já vou lá no virtual daqui a pouco com vocês. Aí agora vamos no tambor. Então, aqui eu tenho 0,05, 0,6, 0,7, 0,8. Opa, coincidiu esse camarada aqui, ó, 0,09, certo? Aí agora é só eu fazer a soma, 23,09. Um paquímetro com resolução de 0,01 milímetros, tá? Agora vamos observar esse daqui, ó. Tem um gabarito aqui embaixo que você não vai olhar agora. Então você pode parar agora o vídeo e tentar fazer você sozinho essas medidas aqui, tá? Então você pode parar agora, só voltar o vídeo quando você terminar, que eu vou fazer essas medidas agora aqui com você, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer a letra B primeiro, porque é um exemplo exatamente como esses dois que a gente fez aqui, ó. A bainha é igual, o tambor é igual, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa medida aqui primeiro, ó. Então eu vou vir aqui nos milímetros inteiros. Opa, 10 milímetros inteiros, certo? Aí depois do 10, na parte de baixo da bainha, não teve nenhum traço aparecendo depois do 10. Ou seja, não tenho nenhum meio milímetro para acrescentar. Por enquanto, só 10 milímetros. Então vamos agora no tambor. 0,30, 0,35, 36, 37. Então eu tenho 10 mais 0,37. Ou seja, 10,37, certo? Esse tambor aqui, ó, está seguindo o mesmo princípio do que nós fizemos agora há pouco aqui. Esse daqui é um pouco diferente. Por quê, pessoal? Porque não tem aqui a separação, desculpa, na verdade a bainha aqui é diferente. Não tem a separação dos meios milímetros, como eu falei com vocês agora, desse daqui e dos dois casos anteriores. Então, todas as medidas de inteiro e meio milímetros vão ser feitas no mesmo lugar. Então, esse traço aqui, ó, maior, 1 milímetro, 2 milímetros, meio, então 2,5, certo? Agora vamos ver no tambor, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, com 2,5, 2,64 milímetros, certo? Então, isso daqui que vocês viram é uma medida com micrômetro de resolução 0,01, tá? Agora nós vamos fazer com micrômetros de resolução de 0,001. Qual que é a diferença básica? Se você olhar para a bainha dele, tem o que a gente viu lá em paquímetro, que é o nônio, na verdade, aqui, ó, certo? Quando no micrômetro houver nônio, ele indica o valor a ser acrescentado à leitura obtida na bainha e no tambor. Então, tudo isso que nós fizemos vai ser repetido com um detalhe. Ainda depois, vamos fazer a medida aqui também no nônio, porque esse paquímetro tem uma resolução maior aqui, tem ele consegue medir uma parte ainda menor do que o anterior. Então, ó, os passo a passo, na verdade, acrescenta aqui o quarto passo do que nós fizemos anteriormente. Ó. Primeiro passo, leitura dos milímetros inteiros na escala da bainha. Segundo passo, leitura dos meios milímetros, também na bainha. Terceiro passo, leitura dos centésimos no tambor. E o quarto passo, leitura dos milésimos com o auxílio do nônio da bainha, verificando qual os traços do nônio coincide com o traço do tambor. Então agora eu vou acrescentar só um passo de tudo que a gente fez até agora, certo? Vamos pegar esses dois casos aqui, ó, que tem exatamente agora. Olhando para cá, eu já sei, pessoal,
que é um paquímetro de qual resolução? 0,001, porque eu posso fazer leitura no nônio, então eu posso fazer de milésimos. Então não tem como ser um paquímetro de 0,01, é 00.1, né? Desculpa, 0,001 a resolução desse camarada. Quando tiver nônio, acabou. Vocês já vão olhar para o nônio e falar, opa, esse paquímetro aqui, 0,001. Não tem nônio, você já sabe que é esse camaradinho que a gente viu aqui, certo? O mais usual é esse. Então vamos lá. Está aqui, ó, o nônio, bainha, tambor. Nônio, bainha, tambor. Aí se você olhar para a bainha, milímetros inteiros e meios milímetros aqui embaixo, certo? Deixa eu olhar uma imagem desse camarada aqui, ó. Esse camarada é um pouco diferente. Os meios milímetros estão juntos com os milímetros inteiros. Então, o micrômetro pode ser com essa configuração ou com essa configuraçãozinha aqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, milímetros inteiros, 20. Tem meio milímetro? Opa, aqui ficou bem nítido, galera. Ó, depois do 20 tem um tracinho aqui embaixo, então tem um meio milímetro aqui para a gente acrescentar. Tá? Aí agora eu vou o quê? Terceiro passo, fazer a leitura dos centésimos no tambor. Então vamos pegar esse camarada aqui, ó, 0,10, 0,11. Chegou no 0,12? Não, não chegou no 0,12. Então a minha medida aqui no tambor é 0,11, certo? Aonde que eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, que não chegou no 0,12, que passou do 0,11 e não chegou no 0,12? Opa, são os milésimos. Eu vou pegar aqui em cima, ó, no nônio, achando o traço do nônio que coincide com quem? Com o tambor. Esse tracinho aqui, ó, coincidiu. Então, se você olhar aqui, 0,008. 0,008 e eu vou somar 20 milímetros inteiros, 0,5 o meio milímetro, 0,11 é o que estava no tambor, 0,008 é o que estava no nônio. Somei, achei minha medida final, certo? Para o vídeo e faz esse daqui vocês, que eu vou fazer agora também, tá? Então para aí o vídeo e faz sozinho esse, sem olhar o gabarito. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Mesma ordem, pessoal. 15, 16, 17, 18 inteiros. Opa, não tem nenhum tracinho de meio aqui embaixo. Então, não vou acrescentar o meio milímetro. Aonde que eu vou agora? No tamborzinho aqui, ó. Ou seja, eu vou no 0,05, certo? O 0,06, 0,7, 0,8, 0,9. Eu não cheguei no 0,10 aqui, não é? Então eu vou parar aqui, ó, no 0,09. Tá aqui, ó, a minha medidazinha, tá? Então o que eu faço agora? Agora, pessoal, eu vou pegar essa diferençazinha daqui. Aonde? No nônio, certo? Quem coincidiu aqui, segundo ele, esse está um pouquinho mais difícil, mas se você olhar com carinho, é o 0,006. Somei tudo, 18,096. Ok? Difícil, pessoal? Tranquilo esse? Qualquer dúvida, pode me chamar ou parar, voltar e ver de novo para vocês acertarem aí qualquer detalhe, tá? Agora preste atenção aqui, ó, que eu coloquei dois exemplos para vocês fazerem. Tem um gabaritozinho lá embaixo, não precisa olhar ele agora. Aonde eu tenho aqui na bainha aquele mesmo caso, tá? Que os inteiros vêm juntos com os meios milímetros, ó, embaixo, e logo acima é o nônio. Então, um pouquinho apertado, tá vendo? Mas dá para vocês, com um pouquinho de esforço, aí, talvez até ampliando esse camarada, dá para você fazer a medida. Eu vou deixar esses dois para vocês treinarem. Se você olhar aqui, ó, 5, 5,5, 6, ó, tá? Aí se você olhar aqui, ó, 35,
35,5. Aí agora você vai para o tambor e depois você vai para o nônio, ok? Lá na plataforma tem esse camaradinho aqui, que é um micrômetrozinho virtual, igual eu deixei os paquímetros, ó. Esconde a medida, faz a abertura. Aí aqui é o micrômetro inteiro, tá? Para vocês entenderem. Esse aqui é o micrômetro inteiro. E aqui em cima é só leitura amplificada, tá? O que vocês fizerem de leitura vai aparecer aqui, ó, para vocês conferirem quando vocês abrirem a visão, certo? Aí aqui é esse caso, que os milímetros estão juntos com os meios milímetros, ó. 15 milímetros, 15,5, 16, 16,5, 17, tá vendo? Então não tem meio milímetro aqui. Aí eu vou para onde agora? Aí eu vou para o tambor, 0,10, 11, 12, 13, 14, certo? Aí depois eu vou para o nônio, 0,06, 17,146, somando tudo. Aí vocês vão treinando e determinando aí as medidas para depois você ir para a lista de exercício. Tá? Aí na lista de exercício você vai praticar exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. É sim uma aula simples, tem como vocês treinarem para um dia, quando vocês estiverem com ele na mão, vocês conhecerem esse conceito e poder apurar melhor só a visão. Tá? A visualização mesmo, porque não é tão grande assim, vocês já perceberam, é um instrumento pequeno, então você tem que ter o olho treinado. Mas se você pega esse conceito de medida, quando você vai partir para o treino no instrumento, aí fica mais fácil. Mesmo que a gente não esteja conseguindo fazer agora essa medição no instrumento, aqui já tem como você pegar todo o princípio de medição. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar e semana que vem aí é a aula de micrômetro também. Por que eu separo? Para você não conflitar um conceito com o outro. Aí na semana que vem nós vamos partir para o sistema inglês. Nós vamos ver em polegadas, ok? Então, um abraço e até semana que vem, pessoal.